Muito bem, pessoal, estamos de volta para dar continuidade às nossas aulas de citologia e nessa videoaula estaremos falando sobre a meiose. Meiose que é um processo de divisão celular em que uma célula mãe vai dar origem no final de todo o processo a 4 células filhas, cada uma com a metade da carga genética da célula mãe. Tá? Então, nesse caso, nós falamos que a meiose é reducional. Por que a meiose é reducional? Porque ela reduz o número de cromossomos das células filhas, reduz a carga genética das células filhas. Qual que é a importância aí da meiose? Né? A principal importância é para a redução do número de cromossomos aí para metade. Para que o número de cromossomos é reduzido à metade? Qual a finalidade disso? As principais finalidades aí é na produção de gametas em animais. Para os gametas de animais serem formados, eles vão ser formados através da meiose e na produção de esporos nas plantas. Lembra que na mitose, eu disse que a mitose era um processo importante na formação dos gametas de plantas. Gametas de plantas é formado a partir da mitose. Porém, os esporos da planta são formados através da meiose. E os gametas de animais são formados também pela meiose, por esse processo de divisão celular reducional, onde uma célula mãe vai dar origem a 4 células filhas, cada uma com a metade da carga genética, tá? Essas células, todas essas células que vão ser originadas aí na meiose vão ser haploides. Então, olha só, eu tenho aqui uma célula filha. Essa célula filha, no processo de intérfase, vai ocorrer a duplicação do DNA. Esse DNA duplicado vai formar aí, né, os cromossomos com as cromátides irmãs. Cada cromossomo aí vai ter o seu par de cromossomo, tá? E esses cromossomos aí vão ser separados, tá? Vai ocorrer a separação então desses cromossomos homólogos. O que são cromossomos homólogos? Cromossomos iguais, tá? Então eles vão ser separados, tá? E depois vai ocorrer aí, depois dessa primeira separação, vai ocorrer a segunda divisão celular, que na segunda divisão celular, na meiose 2, vai ocorrer a separação das cromátides irmãs. Então eu tenho duas etapas na meiose. Eu tenho a primeira divisão, a divisão 1 ou meiose 1, que ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Importante lembrar que na meiose 1 ocorre separação dos cromossomos homólogos. Na meiose 2 ocorre o quê? Ocorre a separação das cromátides irmãs, formando assim então as novas células com a metade da carga genética da inicial. Olha aqui em cima na primeira célula, eu tenho uma célula com 4 cromossomos. No final da meiose 2, eu vou ter quantas células? Eu tenho 4 células, cada uma delas com quantos cromossomos? Cada uma delas com 2 cromossomos, ou seja, com a metade da carga genética da célula mãe. Então ocorreu a redução aí da carga genética dessas células. Então vamos começar agora a meiose 1. A meiose 1, qual que é a importância da meiose 1? Para fazer a separação dos cromossomos homólogos. E a meiose 1 vai ser dividida em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Então vamos ver aí todas essas partes, né? Essas divisões da meiose 1. A primeira é a prófase 1. É a fase mais demorada, tá? E ela é muito importante porque aqui vai ocorrer um processo que chama-se crossing over, tá? Já a gente vai ver o que é esse crossing over. Nessa prófase vai estar ocorrendo o que também? Vai estar ocorrendo a condensação dos cromossomos, vai estar ocorrendo o desaparecimento da carioteca, o desaparecimento do nucleolo e a duplicação e migração dos centríolos para os polos das células, semelhantes aí, né, na prófase da mitose. O que é o crossing over? Qual que é a importância do crossing over? Esse crossing over vai possibilitar que tenha um aumento da variabilidade genética. O que acontece?
nesse crossing over? Ocorre a troca de sequências de DNA entre os cromossomos homólogos, também chamado aí de recombinação gênica ou permutação gênica. Então, no crossing over, os cromossomos homólogos se encostam, se apareiam, parte das cromátides irmãs encostam uma na outra, formando o que nós chamamos de quiasma, e ocorre a troca, a permuta desses pedacinhos de material genético aí dos cromossomos das cromátides irmãs. Essa permuta, essa troca, né, vai estar formando o quê? Vai estar formando aí, possibilitando que ocorra uma recombinação gênica maior aí nos cromossomos. Por que os cromossomos aqui, professor, estão um de vermelho e o outro de azul? Está representando que um desses cromossomos veio do pai do indivíduo e um outro cromossomo veio da mãe, tá? Então, se eu separasse esses cromossomos no momento aí do crossing over e não tivesse o crossing over, não ocorresse a formação das quismas, né, não ocorresse a permutação gênica, esses cromossomos iriam separados na próxima etapa, cada um para uma célula, né, uma célula mãe, um cromossomo da mãe e do pai. Com essa quismas, não vai acontecer mais isso. Esses cromossomos vão ser separados, porém eles vão levar cada um parte dos genes do outro, né? Parte do gene da mãe, parte do gene do pai. Teve uma recombinação, uma mistura de genes aí nesses cromossomos através desse crossing over. Tá? Então, aqui um resumo do crossing over. Os cromossomos homólogos, um da mãe e outro do pai, se empareiam, encostam aí as cromátides, fazendo a troca, formando as quismas. Essas quismas rompem-se. Então, o cromossomo, vamos supor que o cromossomo vermelho é do pai. Agora ele tem aqui um pedacinho azul que era da mãe, misturou o cromossomo. Mesma coisa aconteceu aqui com o cromossomo da mãe, que agora tem uma partezinha do cromossomo que era proveniente do pai desse indivíduo. Agora vem a metáfase 1. Na metáfase 1 ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos na placa equatorial. Então aqui também tem a formação da placa equatorial, porém vai ter aí a formação dessa placa pelos cromossomos homólogos aqui na metáfase 1. E aí vem a anáfase. Na anáfase 1 vai ter a migração dos cromossomos homólogos para os polos da célula. Então, nesse caso, na anáfase 1 não tem, né, a separação das cromátides, não. Tem sim a separação dos cromossomos homólogos que vão migrar aí para os polos da célula. E depois vem a telófase 1, que ocorre na telófase 1 a descondensação dos cromossomos, ocorre o reaparecimento do nucleolo da carioteca e ocorre o desaparecimento das fibras do fuso aí no final da telófase 1 e, consequentemente, depois essas células aqui vão passar pela citossínese, né, dividindo aí o citoplasma. Então aqui eu vou ter a formação de duas células. Agora entra a meiose 2, né? A meiose 2 vai fazer o quê? Vai fazer a separação agora sim das cromátides irmãs. Então, a principal importância da meiose 2 é fazer a separação das cromátides irmãs. E ela vai ser dividida também em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Porém, todas, né, com 2. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Na prófase 2 vai ocorrer a duplicação e a migração dos centríolos aí para os polos opostos às células. Depois ocorre o quê? Ocorre o desaparecimento da carioteca e dos nucleolos. E no final ocorre a condensação dos cromossomos aí no final da prófase 2. Agora vem a metáfase 2. Na metáfase 2, os cromossomos vão estar localizados aí na placa equatorial da célula, né? E as fibras do fuso vão estar ligadas aí aos centrômeros. Qual que é esse lugar de centrômero que a fibra do fuso se liga? No cinetocoro, né? E vai começar a ocorrer a separação aí das cromátides irmãs na metáfase 2. Então, metáfase 2, cromossomos estão localizados também na placa equatorial da célula, tem as fibras do fuso ligadas aos centrômeros e ocorre a separação das cromátides irmãs. E aí vem a anáfase 2. Na anáfase 2 vai ocorrer a migração aí
das cromátides irmãs para os polos opostos à célula. E, por final, ocorre a telófase 2. Na telófase 2 ocorre o quê? Ocorre o reaparecimento da carioteca e do núcleo e do nucleolo, ocorre a descondensação dos cromossomos e ocorre, para o final, a citossínese, né, que é a divisão do citoplasma, formando agora sim 4 células com a metade da carga genética da célula-mãe. Isso aqui é a imagem resumida de todas as etapas, né, tanto da meiose 1 e da meiose 2. Meiose 1, primeira fase, tem a prófase 1, depois vem a metáfase 2. Na metáfase 2 vai ter a formação da placa equatorial, porém com cromossomos homólogos. Os cromossomos homólogos vão estar pareados. Depois vai ter a anáfase 1, que esses cromossomos homólogos vão migrar cada um para um polo da célula. E no final da anáfase 2 e na telófase 1, ocorre o quê? Ocorre a reorganização dos núcleos, né? A reorganização dos núcleos, a separação da célula, e começa a prófase 2. Na prófase 2 vai ocorrer todo aquele processo anterior, né? Ou seja, os centríolos vão migrar, os centrossomos vão migrar aí para onde? Os centríolos vão migrar para os polos opostos das células, vai formar as fibras do fuso, que vão ligar aí as cromátides irmãs, formando o quê? Formando a placa equatorial agora na metáfase 2, tá? Já com os cromossomos, o quê? Não mais cromossomos homólogos, mas sim, né, com os cromossomos aqui, com as cromátides que vão ser separadas. Ocorre então a anáfase 2, que é a separação, né, dessas cromátides, e por fim a telófase 2, que vai reorganizar os núcleos, né, e vai ocorrer a citossínese no final, formando 4 células com a metade da carga genética da célula-mãe. Então terminamos aqui essa aula sobre meiose. Não esqueçam de dar um joinha, de compartilhar com seus amigos nas redes sociais, tá? E só lembrando a vocês de fazer as anotações durante qualquer aula que vocês estiverem assistindo, seja online ou na sala de aula, e também fazer a revisão nos livros didáticos. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.